o melhor lugar para estarmos nesse dia, senão aos teus pés. Como Jacó disse, eu não sabia, Deus está nesse lugar. Esse lugar é a casa de Deus, a porta do céu, é a porta. Onde tu estás, é a porta para aquilo que é divino e sobrenatural. Nessa manhã nós dizemos, Senhor, como Maria disse, cumpre em nós os teus planos, a tua boa, agradável e perfeita vontade. Tudo aquilo que nós almejamos, os desejos do nosso coração, aquelas áreas que precisam uma resposta, soluções, tudo. Como isso se dará? Descerá sobre ti o Espírito Santo. É tudo uma obra do teu Espírito em nós. E nós dizemos, Santo Espírito, nessa manhã, gera em nós, manifesta em nós, na nossa vida, nas nossas famílias, na nossa cidade, em tudo que nos diz respeito, ó Deus. Manifesta a vida sobrenatural de Deus, os planos de Deus. Gera em nós os teus propósitos nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus tinha propósito quando abençoou Jacó. Jacó foi enrolado daqui. Trabalhou 7 anos pela Raquel. Aí teve um desentendimento ali no contrato, né? Mais 7. Então ali já mudou o salário, já foi, né, 14 anos. Aí depois os filhos começaram a nascer. E aí ele queria, agora eu quero trabalhar para mim mesmo, né? Quando é que eu vou trabalhar para mim mesmo? Olha só, a penca de filhos e netos que vão vir, eu preciso, né? Eu não posso viver na casa do sogro aqui, né? E começou a criar um desentendimento. E, meus irmãos, alguns desentendimentos são saudáveis também. Eles nos forçam a mover. Eles não são. Também nós temos uma ideia errada da vida. Você tem algumas... Você não te inquieta quando as coisas assim começam não está indo, tá. É uma benção, sinal assim, ó, você ajusta, dá um tempo aqui, você se posiciona, não sai descartando tudo. Nós vivemos num dia mal, onde as pessoas estão estressadas, não leva no pessoal as coisas, mas aproveita, Deus usa as situações, diz assim, eu vou investir mais nessa área aqui. De repente é a hora de eu fazer alguns ajustes. Deus vai movendo na nossa vida. Amém? Paulo disse, né? Não saiam daqui. Ele já avisou. Vai ter temporal, nós vamos perder carga e gente. E o centurião da guarda diz assim, não. Ele ouviu mais o capitão do navio e o mestre, né? Sim, é o que todo mundo está fazendo hoje. Ouve a economia, ouve isso, ouve aquilo outro. Não, ouve a voz de Deus. Mas o que aconteceu? Deus disse, não faz, eles fizeram, e Paulo estava no meio, não estava no poder dele. Não adianta ficar indignado. Amém. Ele teve que lidar com uma situação de naufrágio, que ele disse, não faz, mas ele estava no meio, é que nem nós, no mundo. Não façam isso. E o mundo está indo para um buraco, nós estamos no meio. Amém. É ou não é verdade? Nós estamos indo junto. Nós estamos sentindo a dor, a pressão, é ou não é verdade? Você prega o evangelho, você prega para família, para familiares, para vizinho, o evangelho está sendo pregado. As pessoas não façam isso, e as pessoas fazem. Porque elas ouvem mais a mente natural, a lógica humana, e vão levando você junto. Só que você é parte do contexto, e você se vê na mesma... Ao invés de ficar indignado, amém, continua servindo a Deus. Aí eu vou dizer, eu avisei, não vai por aqui, não é um bom caminho. Eu já tinha avisado. Não é por aqui. E aí você segue andando. E no meio do caos, você de novo tem que resolver o caos que as pessoas criaram. E aí Paulo lá diz assim, pessoal, não se estresse, vamos comer. O anjo do Senhor apareceu para mim. Você percebe, a vida do cristão
é de caos em caos, de uma certa forma. Amém? Porque você lida com os teus caos no primeiro estágio da tua vida, e depois você é chamado para lidar com os caos da humanidade. Amém? Amém? É uma benção. É uma verdade. Amém? Você pode estar muito bem, mas de repente você tem um membro da tua família que você ama, que está ruim, você você abraça junto. Amém? Aí você vê situações aqui, você vê situações de conhecidos aqui, você vê a cidade que você está no caos, e você está no meio. Para trazer o reino de Deus, para ser uma bênção. Então, é uma bênção. Nós precisamos reagir diferente aos problemas, às tribulações, às coisas, porque se você está com Deus, você resolve. E é o chamado. Eu comecei domingo passado com esse texto, Atos 14. Paulo tinha recém sido apedrejado. Ele falou assim, sim, mas é isso que o Espírito Santo garante para mim. Amém. Ele já garantiu para mim que eu vou ser perseguido, isso. Não adianta chorar, essa é a nossa vida. Nós vamos lidar, no mundo nós vamos ter aflições. Meus irmãos, nós vamos ter aflições, nós vamos ver, acordar, ouvir coisas que a gente não quer, nós vamos ver situações, você vai ver enfermidade nas pessoas. Vão ver. A questão é, você tem que estar forte em Deus, amém? Para lidar com as coisas. Esse é o ponto, você vai estar forte em Deus, para que a vida de Deus esteja forte em você e você possa ser uma bênção para as pessoas. Amém. Mas não adianta querer achar, Deus, por que isso, por que isso, por que isso? Porque essa é a vida, o homem fez isso. O homem está ouvindo. Nós vivemos num mundo onde as pessoas ouvem tudo menos Deus. Então, amém? Então você, em vez, nós não ficamos chocados com isso, mas você, e aí Paulo diz, ele estava fortalecendo a alma dos discípulos, que essa é uma das ações, porque nós estamos aqui, fortalecendo a alma dos discípulos, pregando o Evangelho, animando e encorajando a permanecerem firmes na fé. E aí ele disse assim, porque eles tinham que entender que importa que através de muitas tribulações nós vamos entrar no reino. Ou seja, tem tribulações diante de nós, tem desafios diante de nós. Mas Deus está conosco, amém? Deus está conosco, Ele tem capacidade de nos fazer dormir no meio da tempestade, que é o desejo de Deus. Você tem que ser capaz de não se estressar com o que acontece lá de fora e tirar a tua vida diante de Deus. E quanto mais Deus está em você, mais você lida, menos afetado, amém? Menos afetado com as notícias. Porque Deus tem algo em nós, amém? E nós precisamos disso, mais do que nunca. Então, existem muitas tribulações, e o meu ponto é que eu creio que domingo passado nós estávamos falando, eu estava falando da cruz e do Pentecoste, que depois da cruz, Jesus apareceu para os discípulos e se manifestou a ele. O apóstolo João usa no Evangelho de João, ele usa esse termo, ele se manifestou 3 vezes depois da ressurreição. E aí ele diz assim, e assim ele se manifestou de novo na praia. Ele mandou pescar, ele diz assim, pesca de novo, manda para a direita do barco, e aí, de novo, aquela grande pesca. Ou seja, depois da morte de Jesus, ele ressuscitou, o poder da ressurreição estava operando nele, ele reviveu por causa da obra do Espírito, obra gloriosa, e ele diz assim, e ele se manifestou a ele, passou por meio das paredes, também apareceu. Amém, que bênção. Amém? Essa é a vida, ele estava mostrando o que era a vida sobrenatural do Espírito, pós-ressurreição. E aí ele chamou os discípulos, ele disse, ele se manifestou aos amigos dele, que tinham aguentado a pressão da cruz. Ele diz agora, ide por todo mundo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Ele chamou os discípulos, vocês vão ser minhas testemunhas. Amém? Vocês testemunhas. E qual é a testemunha de quê? De que eu ressuscitei. Testemunhas da ressurreição. Esse é o testemunho. Nós testificamos de um Deus que vive. De Jesus está vivo, Ele não está morto. Nós somos testemunhas da ressurreição. E toda a história de Paulo, quando ele sai e ele é perseguido daqui para ali, ele diz assim, ele chega a essa conclusão. Eu concluo o seguinte, que eu estou sendo julgado pela ressurreição. Por quê? Ele estava crendo na ressurreição, e ele estava proclamando que Jesus, que tinha sido morto, ele vive. Amém. Que ele estava vivo.
E os religiosos estavam tentando abafar a ideia de que Jesus estava vivo. Eles disseram assim, os religiosos disseram para Pilatos, e disseram, manda uns guardas para ficarem no túmulo. Porque esse embusteiro, eu chamo esse embusteiro aí, ele disse, nós ouvimos ele dizer que depois do terceiro dia ele ia ressuscitar, para evitar que esse embusteiro cause maior dano ao nosso business, esse nosso negócio, a religião, política, esse nosso negócio, nós não podemos permitir que alguém do céu venha atrapalhar o nosso negócio. Põe guarda na porta do túmulo, não deixa ele, amém, para evitar. E eles não estavam acreditando na ressurreição, ele está dizendo, vai ver que algum dos discípulos dele vem, rouba o túmulo e começa a largar. Ele ressuscitou. E aí, o último vai ser pior. Amém. Nós já tivemos que lidar com ele vivo, ele causou um estrago na nossa vida aqui, ele andando entre nós. Imagina se ele ressuscita. Aí, amém. Aí o mundo ia perceber uma coisa, que não é só algo aqui da terra sobrenatural, mas alguém venceu a morte. Amém. E esse negócio da morte é muito lucrativo hoje em dia. Amém. E aí, as mulheres, aquelas foram ao túmulo, porque vocês buscam entre os mortos aquele que vive. Eu vou aparecer para vocês. Ele disse, e ele apareceu para as mulheres, depois apareceu para 3, depois fala que apareceu para 120, depois apareceu para 500, de uma vez só. E ele diz assim, espera até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e depois vocês vão por toda a terra, dizendo, testifiquem que Jesus, o Deus veio entre nós e morreu, e ele ressuscitou. Nós testificamos toda a obra da salvação, que ele morreu e ressuscitou, venceu a morte e ele está vivo. E agora testifique. Amém. Jesus está vivo. E, se ele está vivo, ele tem poder sobre a morte não tem mais. É uma outra vida disponível. Então, esse é o Evangelho, só que a vida e o testemunho do poder da vida e da ressurreição, ele só acontece depois da morte. Né? Amém. Então, nós estamos querendo o poder de Deus e o Pentecostes sem a cruz. E nós precisamos ajustar um pouco o nosso entendimento dessas coisas. Então, vamos abrir, nessa manhã, eu queria navegar por alguns textos de novo, em Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 18. Disse o Senhor a Deus, não é bom que o homem fique só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu vou fazer uma... amém. Se Deus vai presentear o homem uma auxiliadora idônea, perfeitamente adequada, que se encaixe perfeito a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como ele lhe chamaria. Então, é como se Deus foi apresentando os bichinhos na frente de Adão, e Adão ia dizendo, esse aqui tem cara de leão, leão será seu nome. Esse aqui tem cara de elefante, elefante. Porque, de alguma maneira, ele estava cooperando com Deus e trabalhando com Deus. Porque nomes identificam a função, propósito. Amém? É uma benção. Amém? Você tem cara de tatu. Amém? Tatu. E o nome que o homem desse, olha só, a todo ser vivente, esse seria o nome deles. Benção. Amém? Deu
nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ele olhou, começou a ver, né? Todo mundo está feliz, todo mundo tem a sua parceira, todo mundo está... E ele começou a criar um certo assim, né? Deus, quando é que vai vir o meu... né? Quando é que vai vir o meu pretendente, Deus? Meu marido, minha esposa, né? Está faltando algo, Deus. Meu propósito de vida. Nós somos assim. Aquelas coisas que dão sentido, que são feitas por Deus para nós mesmos. Sabe aquelas coisas? Deus, isso aqui é a vida que eu tenho, mas parece que não faz sentido. Tem algo, eu fui chamado para algo, Deus. Quando é que eu vou achar e tocar naquilo que faz sentido para mim? Aquela função, aquela tarefa, aquela missão na terra que foi feita por mim. Eu sei que planos eu tenho, são planos bons que são feitos para ti, que eu criei. Amém? Uma esposa, o marido, a função, chamado, a vida que Deus criou. É como se Deus, é interessante como se Deus criou em parte só. Amém? Amém. Deus criou uma parte e a outra parte está voltando. Amém. E olha o que ele disse. Não é bom, não é bom. Deus sabe o que é bom, meus irmãos. Amém? Quando Deus diz não é bom, Ele fala, eu sei que planos eu tenho algo bom para você. Não inventa coisas na tua força, na tua ideia. Nós não fazemos ideia do que é bom, meus irmãos. Não, porque se eu fizer isso vai ser bom, se eu fizer assim vai ser bom, para fulano de tal precisa disso, porque vai ser bom para ele. Nós não fazemos ideia do que é bom. Nós queremos, quando Deus olha para nós, eu sei o que é bom para ti. E Deus diz, eu quero te dar o que é bom. Para de espernear, eu vou manifestar o bom para a tua vida. Amém? Então, Deus vai manifestar o bom para a tua vida. Aí, Deus fala com Adão, Adão, eu estou vendo que tu está, né? Está com desejo de algo que eu mesmo coloquei no teu coração. Está faltando uma parte, né, Adão? Sim, Deus, com certeza, glória a Deus, está faltando, Deus. E aí você ora a Deus, Deus, quando vai vir o meu marido, quando vai vir a minha esposa, quando vai vir aquele trabalho que eu realmente estou precisando, Deus, eu estou meio dando volta, eu não sei, não está encaixando, estou crendo em Ti para isso, estou crendo em Ti. E você diz assim, e você vai a Deus, você cria esse vácuo no teu coração, e diz, Deus, eu não sei, eu sei que Tu tens bons planos. Eu falei, não tem problema. Eu vou precisar que Tu creia em mim e confie em mim. Eu vou te apagar. Amém. Porque os bons planos que eu tenho para a tua vida está dentro de ti e precisam ser tirados. Eu já coloquei dentro de ti. O reino de Deus está no Espírito e está dentro de nós. Ele precisa vir para fora, ele está aqui dentro. E aí Deus olha e diz assim, eu vou precisar que tu confie em mim, eu vou te apagar, profundo sono, e tu vai sumir do planeta. E tu vai ter que crer que eu vou te ressuscitar de novo. E meus irmãos, é interessante que nós nos submetemos à anestesia geral com maior tranquilidade. Aquele dia pode ser o teu último dia. Você não acorda mais. Não tem problema, deixa de ser bobo. O médico eu vou apagar, vai ser uma benção. Você vai apagar, meu irmão. Sabe o que você toma anestesia pela fé, crendo que alguém vai te ressuscitar depois, no outro dia. E nós fazemos isso com maior naturalidade. Não é verdade? Você apaga. Deus está começando a ensinar para aqueles homens, para a humanidade. É o primeiro milagre de morte e ressurreição.
Lembra, nós temos falado sobre o início do ano, as coisas que acontecem. A primeira coisa, Deus atendendo os desejos do teu coração, os desejos do teu coração estão aqui dentro, você precisa morrer para ele sair para fora. Ninguém sabe o que está ali dentro. Só o Espírito de Deus sabe o que o Espírito de Deus tem. Ele veio revelar o que está dentro de nós. Então, quando as pessoas chegam para nós e ficam dizendo, não, tu quer isso, tu precisa disso, tu precisa daquilo outro, eu sei, tu está errado, devia fazer isso. As pessoas não sabem o que estão falando. As pessoas deviam se ajudar a si mesmas, em primeiro lugar. Porque já é um desafio cada um achar. E aí você se volta para Deus e diz, Deus, eu sei que tu tens bons planos, que tu tens coisas maravilhosas a fazer. E eu falei assim, sim, eu sei, está dentro de ti, eu preciso dar uma apagadinha para tirar de dentro de ti. Foi o que ele fez. Ele pegou, apagou Adão, fez uma cirurgia, tirou a costela e da costela formou a companheira idônea. Não é bom para ti. E meus irmãos, se Deus fez algo, com certeza, provavelmente a Eva não passaria na lista de oração de muitas pessoas sobre o marido ideal, ou a esposa ideal, ou nesses sites de casamento, ou nesses... Não passaria, porque ela é divina. Você não precisa de uma lista, você não precisa de critérios humanos, você precisa que Deus te apague e tire de dentro de ti o que Ele criou para você. Amém. Porque Ele sabe o que é bom. Amém? Agora, meus irmãos, eu queria que você entendesse um padrão que acontece aqui. Você precisa morrer para algo nascer. É assim que é a vida. Você precisa morrer para que Deus possa fazer o que Ele tem que fazer. Essa é a mensagem inicial que Deus está dizendo. É assim que vai funcionar, pessoal. Então, olha o que acontece. Você clama a Deus, eu quero isso. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso muito disso. Deus, está na hora. Deus, eu gostaria. Deus, eu estou sentindo. Deus, essas coisas. Não tem problema. Eu coloquei isso dentro de ti. Eu é que coloquei. Eu sei que planos eu tenho a teu respeito. E eu coloquei ele dentro de ti. Eu criei vocês. Amém. Então, quando nós começamos a manifestar os desejos do nosso coração, Ele diz assim, eu sei disso, eu criei isso. Deus nos criou de maneira gloriosa e maravilhosa, Ele criou cada um de nós com coisas adequadas e perfeitas para aquilo que Ele tem a fazer na terra. Amém. Ele colocou coisas dentro de nós, tremendas. E aí Deus diz para Adão, Adão, está certo, tu está indo no caminho certo, é por aí mesmo. Eu sei que eu tenho algo a fazer, mas eu vou precisar que tu confie em mim. Essa é um pouco a obediência da fé e o descanso. Não andeis ansiosos. Quem é que pode conquistar alguma coisa pela ansiedade? Você não agrega nada, nenhum côvado ao curso de tua vida. Nada vai ser conquistado na nossa vida por esforço mental, por oração, por pressão. É no descanso da fé que diz, Deus, eu estou crendo em ti. Você suplica e você ora ao ponto de você se render. Você começa batendo, exigindo, clamando a Deus, até que você diz, Deus, faz o que te apraz. Amém. Você começa a ver que você bate e esperneia e que você não vai a lugar nenhum com a tua. Você se rende e é esse lugar de rendição, de total descanso e dizer assim, Deus, cumpre em mim os teus propósitos, onde você apaga a tua carne. A paz de Deus toma o teu coração. E aí o que acontece? É nesse descanso da fé, de total... É quando você para de querer exigir coisas de Deus e você diz assim, Deus, eu sei que tu queres, porque tu colocou isso em mim, Deus. Mas eu quero o que tu queres. E é como se Deus diz assim, eu preciso que tu confie em mim e tu pare de espernear e entregue esse assunto nas minhas mãos. E aí Deus... Então, Ele coloca profundo sono.
pesado sono. E este adormeceu, tomou uma das costelas, ele abriu de dentro, ele tirou de dentro de Adão algo, fechou, e dali, e a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E o que acontece? Você agora tem a vontade de Deus adequada, totalmente conectada com você mesmo, porque ela veio. Esse é o plano de Deus. É que a tua vida, as pessoas que Deus quer colocar ao teu lado, os planos, o chamado de Deus, a vida de Deus, o propósito de Deus, a tua missão na terra, eles têm que ser conectados com aquilo que Deus criou você para fazer. Amém? Eu fui criado para isso. Não adianta você inventar alguém. As pessoas estão querendo que os outros cumpram as coisas que eles não conseguiram fazer, por alguma razão. Deus criou em nós algo e Ele quer conectar isso que está dentro de nós. A nossa vida, ela não é por acaso. Deus, quando Ele pensou você, visto que por modo maravilhosamente, assombrosamente me criaste e me formaste, Ele formou algo dentro de nós. E por alguma razão, Ele colocou dentro de nós as respostas de oração, e os nossos desejos estão dentro de nós. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eles foram colocados por Deus lá dentro. Amém? Então, se você está querendo certas coisas, você está buscando a Deus e você está olhando, e Deus assim, viu Deus que não era bom o homem ficar só. E Ele dizia, eu vou fazer uma auxiliadora idônea. E meus irmãos, Deus quer fazer na nossa vida que esse ano os projetos que você se envolver sejam idôneos, sejam adequados, sejam encaixados com o plano eterno de Deus para o qual você nasceu. Amém. Amém. Nós estamos, de alguma maneira, no calor da batalha, no desejo, na ansiedade, estamos gerando coisas que não é o que Deus tem. Deus disse para Abraão, não é o teu servo Ezequiel que vai gerar o teu herdeiro, é algo que vai vir de dentro de ti. De dentro de ti. E aí, o que ele diz? Tu vai precisar crer em mim, porque tu está velhinho. Tu vai precisar fé, meus irmãos. Fé é a expressão maior de que você morre e Deus ressuscita. E você crê na ressurreição, no poder de Deus. Pode esses ossos nascerem de novo e gerar alguma coisa? Com certeza. Deus pode operar na nossa vida a boa, agradável e perfeita vontade dEle se Ele conseguir apagar você. Amém? Quando você para de dar conselho, dizer dica, Deus tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu tenho uma lista de um monte de coisa para fazer aquilo outro, tem que ser assim, tem que ser agora. Ele vai assim, Rosa, tem uma cena de um filme que o marido diz, Rosa, por 5 minutos, cala a boca. O marido estava... A esposa buzinando, ele, não, porque tu faz isso? Rosa, por 5 minutos, cale a sua boca. É como se Deus disse, Abraão, eu sei, antes que a palavra chegou na boca, eu sei o que tu quer, eu conheço vocês, eu formei vocês. Não é por muito falar, pelo esforço, é por rendição que eu vou poder fazer. Eu tenho que tirar de dentro de vocês, e vocês não ficam esperneando, eu não consigo tirar de dentro de vocês. Está dentro de nós. Abraão, vou te abençoar grandemente. Sim, meu servo Eliezer. Não, de dentro de ti vai vir. E aí você diz assim, adeus. Eu vou precisar morrer
para aquilo que eu acho que é possível. Se Deus, tu disse que é possível, faz. A obediência da fé, completa rendição, é a nossa maneira de morrer, não meu querer, não o que eu acho, não o que eu penso, não o que eu acho que é capaz. E você diz, eu vou confiar plenamente em Deus. Quando aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Ele consegue tirar de dentro de nós quando você está em plena rendição. A cruz primeiro, depois Pentecoste. Então o meu texto nessa manhã, ele apresenta e trouxe, amém. Lembra disso? Não é bom. Deus é o autor do bom. Ele apresenta a varoa, né? E o homem deu o nome de varoa, porque do varão foi tomado. Amém. Óbvio, né? Varão, varoa. Amém. A Adão foi apresentado o plano de Deus para ele. Uma esposa segundo o coração de Deus, que ele tirou de dentro dele e manifestou a vontade dele e apresentou. Mateus 26. Vinte e sete. Versículo 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Ele falou, eu não quero anestesia, vai ser sem anestesia. Ele experimentou a dor final, completa, carregou tudo que era possível carregar, sem anestesia. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. E assentados ali guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Então ele não queria anestesia, ele teve que se controlar ao extremo. Eu poderia ter pedido ao Pai, ele trazia 12 legiões, você percebe a pressão de todos os lados para não morrer. Toda a pressão da nossa vida é para você não dizer sim para a vontade do Senhor. Tudo o que você passa, de todos os lados, que você ouve conselhos e lê, que existe nesse mundo, tudo é para você dizer, de alguma maneira, Deus vai entender e você não abraça a cruz, a vontade do Senhor. De igual modo, os principais sacerdotes, agora você vê os religiosos, as autoridades, os escribas e anciãos escarneceram. Os escarnecedores, eu achei que os escarnecedores eram mais distantes, mas eles estão no meio religioso. Escarnecedores diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Tu não é cara, tu não tem condições. É rei de Israel, desça da cruz e nós vamos crer. Com ar de deboche, de desprezo. Salvou os outros. Confiou em Deus. Olha só, essa é boa, essa é forte. Você confia em Deus,
Cadê o resultado? Olha aí o que você está colhendo. Tudo pressão ao limite da tua vida para você sair da vontade de Deus. O inimigo sabe o que ele quer. Ele não pode achar alguém que comece a obedecer a Deus. Ele não pode achar em nós. Ele não pode. Ele vai usar de tudo. Ele vai enrolar, ele vai maquiar, ele vai sugerir. Não é bem assim. Na versão tal não diz isso, quando o Espírito Santo de Deus está dizendo assim, esse é o caminho, anda por ele. O Espírito Santo de Deus lá dentro. Quando você ouvir uma voz da esquerda e da direita, e você tentar se desviar, você diz, esse é o caminho. Você sabe qual é o caminho. Não, mas assim, né? Parceria, roda dos escarnecedores, os ímpios. Amém. Se você não deixar a casa, pai, mãe, irmão, todas as condições, você não vai conseguir entrar por essa porta que é estreita. Porque o inimigo vai usar todo mundo que tiver na carne, ímpio e cristão na carne, para tentar sugerir e colocar algo e semear no teu coração algo para você simplesmente não cumprir exatamente a vontade de Deus. Essa é a briga do cristão. Essa é a pressão e a tribulação que Jesus disse, vigia e ora. O Espírito Santo está dentro, pronto para manifestar o poder da ressurreição na tua vida, mas a carne é fraca, ela vai te desviar da cruz e você não vai ver o que eu tenho para você. É isso que ele está dizendo. O Espírito está dentro de ti, pronto a se manifestar, trazendo salvação, vida e vida em abundância. Pentecoste está logo ali. O poder da ressurreição, a vida de Deus. Mas o inimigo sabe, ele vai tirar você, porque a porta de entrada para o reino de Deus, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz, justiça no Espírito Santo. Ali no Espírito Santo de Deus, que nos foi dado, está o reino de Deus. Salvação, rendição. Quem de mim se alimenta, entrar por mim, será salvo. E esse vai experimentar. Então o que o inimigo está fazendo? Não vai na cruz, não confia, não descansa, não te rende, não morre para os teus próprios planos, para a tua própria vontade. Te defende, fala. Você confia em Deus, eu confio sim em Deus. Manda 12 legiões. E você ganha as 12 legiões, não cumpre a vontade do Senhor e não vê o que Deus tem para a tua vida. É isso que ele está dizendo. Venha livre agora, se de fato quer bem. Olha só, se Deus fosse bom, não permitiria que isso acontecesse na tua vida. Como Deus pode ser bom se isso está acontecendo? Amém? E você começa a entender melhor todas as táticas do inimigo. Ele vai jogar o bom, vai jogar versículo, vai jogar tática, vai jogar, tu não confia em Deus, coitadinho, não está vendo, Deus está te olhando, não pode acontecer, isso não pode ser verdade, você faz tudo bom, como isso permite? E você, tudo porque você quer fugir, e ele quer tirar você dessa porta. Por isso poucos acertam com elas, porque de alguma maneira, eles se distraem, e eles aceitam a tentação, a ideia de um caminho mais leve e solto. Eles vão ser salvos, a palavra de Deus diz, mas como, né? Pelo fogo. Mas entre entrar no reino e ver o reino de Deus na terra, esse é um outro departamento. Onde Deus diz assim, vocês aguentaram firme comigo nas minhas provações e tentações, na pressão. O Pai me confiou um reino, eu confio o reino para vocês. Amém. É isso que nós queremos, é isso que a igreja, é isso que Deus tem para a igreja nessa hora. Amém? E os mesmos impropérios, lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então você olha o que aconteceu. Jesus tinha que morrer uma morte perfeita
perfeita, sem pecado, sem anestesia, ele precisava morrer, meus irmãos. A morte mais cruel, ele precisava ter feito isso, e ele foi pressionado para aliviar alguma coisa, mas ele foi até o fim. Sabe por quê, meu irmão? Porque dentro dele estava a salvação da humanidade. Como Adão, ele precisava apagar para Deus tirar de dentro dele. O sangue perfeito precisava sair de dentro para a salvação do pecado. E o Espírito, ele falou assim, eu entrego o meu Espírito. Ele entregou o Espírito agora. Em tuas mãos, ó Deus, eu entrego o meu Espírito. E nós recebemos o Espírito do Filho dele em nós. Amém? Nós nascemos porque ele morreu. Ele precisava morrer. É como Deus estivesse lidando com Adão, e diz, Adão, eu sei, amém, eu sei que tem uma coisa gloriosa que eu quero fazer, mas você precisa confiar em mim, eu vou tirar de dentro de ti. Então, quem é Jesus? Jesus representa o plano de Deus, nele tudo subsiste, dentro dele, o sangue dele é que salva a nossa consciência, o nosso pecado. Ele é o verbo de Deus, a palavra dele, o Espírito que está dentro dele, tudo nele. Ele precisava morrer para que algo fosse liberado, para que nós fôssemos atingidos. Jesus morreu pela fé, porque ele precisava crer que o Pai ia levantar ele do outro lado. Ele entregou. Ele falou, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Então, quando você olha no versículo 50, quando ele começa a clamar a Deus, por que me desamparaste? E aí no versículo 50 diz, Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ele falou assim, ninguém tira a minha vida. Eu entrego ela de bom grado. Lucas, na versão de Lucas, o 23, ele diz, em tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Então, olha só agora, meus irmãos. Cristo, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, se humilhou, tornando-se em semelhança de homens, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Deus inseriu no Filho de Deus, em Jesus, tudo que eu e você precisamos. Se ele não tivesse morrido, não ia sair nada de dentro. É dali de dentro dele que ia nascer a noiva dele. Amém? Como Adão. Então, o que nós estamos vendo? Existe um princípio de Deus em andamento. Estava dentro de Jesus. E Jesus precisava morrer para Deus tirar de dentro dele. É interessante como Deus faz. Um filho precisava nascer, Deus conosco, precisava nascer e tomar a forma humana para que fosse um sangue humano dentro dele. Esse sangue que é humano para pagar pelos pecados estava dentro de Jesus. Amém. Diz, eu preciso que tu viva uma vida e dentro de ti eu vou tirar. E aí, no ministério dele, o Espírito Santo vem sobre ele, unge ele. O verbo de Deus, a palavra de Deus está dentro dele, ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Agora o que acontece? Eu preciso da palavra que está dentro de Jesus, do verbo, eu preciso do sangue que está dentro de Jesus, eu preciso do Espírito que está dentro dele. Para isso, Jesus precisa morrer. Apagou plenamente, crendo que o Pai ia ressuscitar ele no outro dia. 3 dias depois, ele morreu pela fé. Ele morreu pela fé. Agora, pela salvação, sabe o que acontece? Ele vive em mim. Todos os planos de Deus, a vida de Deus está aqui. Para isso vim para fora, eu preciso morrer. Tende em vós
o mesmo sentimento. Obedece a Deus, confia nele, faz o que ele diz, por pior que seja a pressão, o deboche, a lógica humana, o inimigo tentando te enrolar, obedece a ele, porque esse é o sinal total de rendição para que ele possa tirar de dentro de ti aquilo que ele tem planejado para a tua vida. Carne nenhuma vai herdar o reino de Deus. Ou seja, a nossa carne tem que morrer. Ela tem que sair do caminho. Então, Jesus diz assim, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Então, o que nós fazemos agora? Nós somos pecadores e nós precisamos de salvação. O que você faz? Primeiro estágio. Você reconhece que você é o pecador, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que você recebe? Você recebe o dom da vida. Cristo agora vem habitar no teu coração pelo Espírito. Ou seja, agora você recebeu a vida de Deus. Mas essa vida precisa ser vivida. Então nós somos recriados. E aí depois ele diz, sobre o Espírito que haveriam de receber aqueles que crescem nele, que do seu interior iam fluir. Então nós estamos falando, sem entrar muito em grandes detalhes. Morte precisa ocorrer para que Deus possa tirar de dentro de nós o que Ele planejou para a nossa vida. O reino de Deus e as coisas de Deus funcionam em forma de semente. Então, tem o texto que diz, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morre, o que está dentro dele começa a se expressar. Jesus estava dizendo dele, eu preciso morrer. É como se Deus colocou uma semente na terra. Amém? É como se hoje uma semente está sendo implantada no teu coração. Amém? Que se você morrer para as tuas ideias e acolher a semente, essa semente vai nascer e vai dar fruto. Se você rejeitar a palavra de Deus, amém, a morte que está dentro de nós, a carnalidade, a cobiça e o pecado vão se manifestar. Então a semente é o princípio. Jesus, é como se fosse, Deus plantou uma semente num terreno baldio, cheio de pecado, complicado como era o mundo, ele gerou, Jesus veio até nós, uma semente perfeita, nele tudo existia, tudo que era necessário estava nele. Todos os tesouros estavam em Cristo Jesus. E aí Jesus disse assim, eu preciso cair em terra e morrer, para que de dentro de mim, amém? Essa semente precisava. Então, 1 Pedro 1,23 fala assim, nós fomos regenerados de uma semente, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive. Então, o que acontece? Quando você está aqui ouvindo, tem uma semente divina sendo plantada no teu coração, que é a palavra de Deus. 1 Pedro 1,23. Tudo o que nós precisamos e a maneira como Deus faz é em forma de uma semente. Você lembra aquela parábola dos 4 terrenos, solos, né? O que é isso? Senão é o plano de Deus. E Jesus fala uma coisa, se você entender essa parábola, você vai entender como funciona o reino de Deus. A palavra de Deus, Jesus Cristo, o verbo de Deus, pelo Espírito Santo, é jogado no coração. Se a pessoa acolhe essa semente no coração, o que ele está dizendo? Eu abro espaço para que a vida de Deus manifeste e não mais eu. E acolhe, essa semente vai começar a manifestar. Então, os planos de Deus, a vontade de Deus, a auxiliadora idônea, a função, o chamado, a missão, o emprego, a tarefa, aquilo que Deus tem para nós, está sendo implantado por Deus no Espírito, está em nós. Ele precisa vir para fora, de alguma maneira. Ele precisa.
Tem outro texto que diz, a palavra em vós implantada. Amém. Acolhe, abraça a palavra de Deus, abraça os planos de Deus. Recebe Jesus. E aí, quando Jesus estava falando com Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Então, esse texto nós podemos rapidamente olhar. E aí eu vou tentar agilizar o... João 3 diz assim, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós precisamos ser regenerados. Uma semente tem que ser plantada no nosso coração. Cristo, amém, você abre teu coração e recebe Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, está ali dentro de nós. Como pode um homem nascer, sendo velho, nascer de novo, segunda vez, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Se Deus não plantar uma semente do reino no meu coração, através da palavra de Deus, da obra do Espírito, nós vamos morrer em pecado. Ninguém vai experimentar o reino de Deus e o que Ele tem, se não permitir que Deus implante no teu coração uma semente, a semente do reino. Amém. Ou seja, em Jesus, você acolhe Jesus. Então você foi regenerado por uma semente gloriosa. Cristo vive em nós. Amém. Ele está crescendo. E é como a história que eu falei de Maria. Você alimenta, ele vai crescendo. Você antes achava que mandava nas coisas e entendia das coisas. Agora você viu, deixou as coisas de criança e você agora passa a ser guiado pela voz de Deus, pela palavra de Deus. Amém. Ele vai te conduzir a toda a verdade e ao reino de Deus. E aí ele diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então o que acontece? Nós temos a carne e nós temos o Espírito. Então, uma pequena ilustração. Deus me lembrou de uma cena de um filme, antigo, acho que é antigo. Eu perguntei para meus filhos, onde é que está? Me acha esse filme. Eu sabia do que era, daquela Missão Impossível. Me achem o que é. Eles acharam. Tinha uma cena num filme desse que o inimigo pegou o Ethan e colocou uma bomba no cérebro dele. Ele enfiou pelo nariz, alojou no cérebro. E ele era ativado por controle de fora, externo. A qualquer hora explodia o cérebro da pessoa dele. Ele estava morto. Lá no Éden, o inimigo implantou uma bomba na tua vida, no teu coração. E ela está ali. Tique, toque, tique, toque, tique. Está ali. Ele aciona. A Bíblia fala que ele, por nossa cobiça, ele ativa a concupiscência da carne e o pecado gerado em nós gera a morte. Uma vez consumado, você atende, ele está ativando essa bomba. Ele implantou, quando ele implantou desobediência, você permitiu que ele colocasse a semente do pecado lá dentro. É uma bomba. E, meus irmãos, eu não tenho outra maneira de dizer, o pecado leva à morte, ele mata, ele destrói, ele gera tristeza nas famílias, é um problema sério. Não existe a possibilidade de você não andar na vontade de Deus e achar que a vida vai ser boa, vai ter problema. O pecado gera morte, o salário do pecado é a morte, ele está ali implantado no nosso... Então tem uma bomba, e é interessante que o filme todo, uma das colegas dele de missão apagou, porque acionaram a bomba e ele, no final do filme, foi pego também. Só que como ele tinha acesso a algo, se ele entregasse aquilo, ele estava perdido, porque daí o inimigo podia simplesmente acionar e iria para o espaço. Então ele estava nessa situação e ele viu, eu estou com uma bomba na minha cabeça. E, meus irmãos, o inimigo tem total controle sobre a nossa vida. A nossa carne, nós somos escravos do pecado.
E o inimigo, ele semeia, ele engana, ele enrola, ele faz, você vai atrás. E aí a Bíblia fala assim, se você obedecer às concupiscências da carne, caminhais para a morte. Essa é a maneira, João 7:8 fala, você está caminhando para a morte se você ouve a voz do inimigo, se você é enganado, porque tem uma bomba ali dentro que foi implantado por ele e ele vai ativando. Cada vez que você cai na tentação e segue e tudo mais. Então, nesse filme, a solução que ele tinha era, eu só vou conseguir me livrar disso se eu simular ou se eu me matar. Então ele faz um choque para poder, no cérebro dele, queimar o chip que está ali. E aí ele diz para a noiva dele, que ele vai casar daqui a um tempo, que era enfermeira, ele diz assim, eu sei que tu consegue, eu só tenho uma solução, eu preciso morrer, mas depois tu me ressuscita. Faz boca a boca, faz o que seja, tu sabe fazer. E ele entregou a vida dele na mão da noiva dele. Amém. Porque é o seguinte, ou ele morria pela concupiscência e pelo pecado que veio matar, roubar e destruir, ou você morre por opção e te entrega nas mãos do Criador. É a única opção que nós temos, meus irmãos. Nós estamos brincando com a nossa vida, com algo sério. Jesus morreu porque exista algo dentro de nós que é uma bomba relógio. Tic-toc, tic-toc. Pronto. Cada vez que você engole uma enrolação do inimigo, ele ativa a bomba. Caminhais para a morte. A não ser que o Filho de Deus morra primeiro, lá há 2000 anos no Calvário, e de dentro dele, amém, uma semente poderosa, maior, a lei do Espírito e da vida, maior que a lei desse pecado, e essa semente seja implantada no teu coração, e agora essa semente é superior a essa semente, você tem que manter ela morta, e a vida de Deus tem que ser alimentada. A nossa carne gera morte e destruição. Então é interessante que aquele homem, ele percebeu, só tem uma solução, eu preciso morrer e eu estou confiando que tu vai me ressuscitar. E a mulher, imagina, a cena já é estressante do filme. E ela está ali, ele apaga, ele cria, ele põe água, dois pontos de luz dentro da água, toma-lhe um choque para poder, e ele tem que direcionar para queimar o chip aqui, para perder o contato com o... E é isso que faz. A nossa morte em Cristo perde o contato, o inimigo não tem mais poder sobre nós. Queima isso. E agora o que acontece? Você anula essa realidade, e aí, porque crendo que agora o teu relacionamento com essa pessoa que te ama, ele vai fazer o que for necessário para te ressuscitar no último dia. E ele acorda. Amém. Esses dias, eu me falar sobre uma cirurgia, quando teu coração está fora de ritmo, ele está descompassado, ele está com um problema sério. Isso que a tecnologia de hoje, as pessoas conseguem resetar o coração, eles apagam a pessoa, ela morre, e aí põe o coração de novo sincronizado. E vai devagarinho, ele faz e volta. Meu irmão, imagina, você dizer assim, você dizer para a pessoa, o teu coração está totalmente descompassado, o inimigo botou uma bomba no teu coração, você vai morrer, o salário do pecado é a morte, não tem mais solução. E aí a pessoa diz assim, existe uma cirurgia, as pessoas desenvolveram, só que você vai precisar morrer. Você vai precisar se entregar nas mãos desse médico, e se entregar na mão da ciência, se entregar na mão desses 2, 3 caras que vão estar monitorando você. E ele vai controlar a tua vida, você perdeu o controle da tua vida, você está ali atirado na anestesia, e eles estão monitorando a situação, e você está dizendo, agora vai, apaga, levanta de novo, apaga, vai de novo. Aí entra no sincronismo, e ela acorda no outro dia, que nunca podia não ter acordado mais. O que é isso? Para você viver, você precisa morrer. É um conceito que nós estamos vendo direto na nossa vida
em tudo que nós fazemos. Então, meus irmãos, para a gente concluir a nossa jornada, amanhã eu tinha algumas coisas a mais para falar. Jesus tinha que morrer uma morte perfeita, para que a salvação perfeita, a palavra de Deus pudesse, amém, de dentro dele. Ele entregou o Espírito dele, subiu ao céu e agora enviou o Espírito para nós. Ele não só vai estar com vocês, mas vai estar dentro de vós. O Espírito de Deus habita em nós, meus irmãos. Foi implantado no nosso coração, pela salvação, pela essa obra gloriosa, um novo chip, uma nova realidade. O poder da vida de Deus está dentro de nós, o poder da ressurreição, o poder de ressuscitar da morte está dentro de nós. Amém? Então, Romanos 8, eu leio uns textos para os irmãos. Já estamos concluindo, Romanos 8. Se você olha no capítulo 7, versículo 18, diz, porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Dentro de nós existe algo que não tem capacidade de fazer a vontade do Senhor. O que isso significa? Dentro de nós existe o potencial e a capacidade de desobedecer a Deus e caminhar para a morte. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a razão que nós estamos. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou dessa lei que está operando no meu coração. Versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, a inclinação da carne dá para a morte. Você percebe? Dentro de você tem uma lei operando que gera morte e destruição, morte e problema. Mas o Espírito que está dentro de nós, que foi implantado por essa grande salvação, ele gera vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, amém. É uma das grandes coisas. A salvação e o Pentecostes, amém. O que aconteceu ali é algo tremendo, amém. Jesus precisava morrer para que Cristo pudesse habitar dentro de nós, amém. Cristo vive em nós, amém. Cristo vive em mim, amém. Cristo vive em mim e tudo o que eu preciso está nele, pelo Espírito de Deus no meu coração. E aí fala assim, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Você percebe? Nós precisamos acostumar um pouco mais com esse negócio de morte e vida, morte e vida, morte e vida, pecado, vida. Amém. Pecado gera morte, nós precisamos aprender um pouco mais. Nós lidamos com isso o dia todo, como eu estava falando nesses temas de anestesia. Todo mundo que faz anestesia está confiando em alguém que você vai morrer e apagar e no outro dia vai levantar, você está confiando. E Deus está te convidando, se confia em mim que eu vou te levantar. Eu preciso anular, eu preciso fazer uma cirurgia, eu preciso anular o efeito da morte no teu coração. Confia em mim e o poder do meu Espírito que habita em ti vai te ressuscitar e vai te levantar. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Nós precisamos achar o nosso lugar de descanso. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Nós precisamos achar de novo o nosso lugar de total descanso. Esses assuntos que você está crendo em Deus e está esperando e está ansioso para manifestarem, a carne entrando em cena só vai produzir corrupção, morte, destruição e problema. Você precisa aquietar a tua alma. Aquieta a tua alma. Confia, lembra,
o meu ponto todo é dizer, existe um batismo, existe uma morte que tem a ver com a nossa salvação. Você precisa confiar em Jesus, que Ele veio trazer o selo do Espírito Santo no teu coração, você é salvo. Mas existe um batismo no Espírito, um batismo de fogo, que é o que significa que você vai viver pela vida de Deus. Ou seja, você morre uma vez quando você diz, eu me arrependo, Deus. Que é a simbologia do batismo, você se morre para essa vida, e agora você vai viver para Ele, e agora Cristo vive em mim. Não meu querer, mas Cristo. Amém? Glória a Deus, a salvação, você é selado por Deus para a vida eterna. E agora Ele diz assim, mas não muito depois desses dias, eu vou batizar vocês com Espírito e poder, que é o Espírito da ressurreição, para vocês viverem essa vida sobrenatural no meio do caos. Ou seja, você precisa morrer, tomar a cruz todo dia, para que a vida de Deus se manifeste. Então Jesus disse algo, Ele disse assim, vocês não podem ser meus discípulos e experimentar a vida que eu tenho para oferecer, se vocês não tomarem a cruz dia a dia. E meu irmão, a vida de fé, e eu estou concluindo nessa direção, a nossa vida de fé é uma vida de morte contínua, onde você diz assim, todo dia, Deus, eu não sei de onde tu vai tirar a solução. Eu preciso de uma solução, eu preciso de uma ajudadora. Você pode precisar de solução, ou você pode ter desejos, ou você quer coisas que você crê que Deus tem para você, ou você está no meio de uma situação complicada. Você chega a Deus, Deus, tu sabe tudo que eu estou vivendo, o que eu preciso. Sim, eu sei, eu te criei. Antes que a palavra chegou na tua boca, eu já sei o que tu precisa, o que tu quer. Está dentro de ti, mas eu preciso que tu confie em mim. Eu preciso que tu descanse, eu preciso que tu não ande ansioso, eu preciso que tu não te estresse, não tenha medo, não duvide, não use a tua força, não anda na tua própria força, porque se você andar na tua própria força, você ativa a morte na tua vida. Você vai ficar andando no deserto, vai ativar todos os problemas, o inimigo botou uma bomba no teu. Mas existe uma lei superior, se você confiar em mim. E, meus irmãos, é assim que nós vivemos. Cada dia você acorda de manhã e diz assim, Deus, eu confio em Ti nesse dia, que se eu fizer toda a Tua vontade nesse dia, não importa o que aconteça, amanhã, de tarde, nos próximos dias, o Teu poder vai me ressuscitar dessa situação. Amém. Constantemente nós estamos vendo. Eu escolho não reclamar, eu escolho não me preocupar, eu escolho descansar. Em tuas mãos entrego o meu futuro, eu entrego essa situação, eu entrego o meu casamento, eu entrego o meu futuro, eu entrego a minha profissão, eu entrego a minha família, eu entrego os meus desejos, eu entrego tudo para Ti. Total rendição, cada dia, porque é nesse momento que Deus pode tirar diante de nós e o poder da ressurreição pode começar a se manifestar na nossa vida. Então, qual é a nossa vida, meu irmão? A nossa vida diária é uma vida de dizer, Senhor, o meu desejo e a única coisa que me interessa é fazer a Tua vontade nesse dia. E eu estou crendo que se eu fizer a Tua vontade, Tu vai intervir na minha vida. E amanhã eu morro hoje. Eu não vou andar ansioso com o dia de amanhã. Eu morro para esse assunto hoje. Eu me rendo. Porque eu creio que amanhã Tu vai me ressuscitar. Essa situação, o Teu poder vai entrar em cena. Cada situação da nossa vida é a situação, e eu queria que você iniciasse esse ano, iniciasse a tua vida, ajustasse a tua vida a essa situação do Adão. Tem coisas que você está precisando nesse ano. Amém. Eu creio que todo mundo tem coisas que você gostaria muito que acontecesse, outras que você desejaria muito, outras que você crê, mas Deus, Tu me disse uma vez, sim, foi Ele que colocou lá dentro. Eu sei, Deus, eu sei, eu que coloquei. Eu coloquei coisas, você tem desejos, que eu coloquei os desejos. Você percebe? Foi Ele que nos criou. Ele nos criou pela primeira vez e Ele nos regenerou pela segunda vez, pois fomos
criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós nascemos de novo, lembra? Nós nascemos uma vez, onde Ele nos criou com coisas gloriosas, nós corrompemos os planos de Deus, nós nos arrependemos, Ele nos recriou em Cristo Jesus e nos colocou a semente eterna, ou seja, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe que horas são, meu irmão. Não é lá que horas são, Ele sabe que horas são na tua vida. Ele sabe onde você se encontra, o que está faltando, o que não tem. Ele sabe todas as coisas. E Ele tem maior desejo e prazer como um bom pai de cuidar e manifestar os planos dele na tua vida. Mas Ele só vai conseguir fazer isso se Ele disser, tu vai ter que confiar em mim, porque está dentro de ti. Tu vai ter que descansar. Fiz calar a minha alma. Fiz sossegar o meu coração. Eu não agitei eles, eu estou quieto diante do Senhor. Esperei confiantemente no Senhor. Espera no Senhor. E é nesse lugar de total rendição e descanso que Deus pode manifestar. E eu estou crendo nos irmãos. Amém? Essa é a minha palavra. Tem uma Eva que está dentro de nós, que Deus quer manifestar na nossa vida. O que seja que isso significa para você. Amém? Tem algo que está dentro de nós. Não, a única coisa que você não pode fazer é ceder à pressão do inimigo de agir na carne. E meus irmãos, o inimigo joga um monte de coisa. Se você puder entender a descrição da tua vida, é o que Jesus passou. De todos os lados, de todas as formas, de amigos, de inimigos, de irmãos, de tudo que é forma, é um objetivo só. E o inimigo vai usar todas as pessoas que estão na carne ao teu redor para isso, para você sair da vontade do Senhor e não fazer o que Deus pede. A única coisa que você tem que fazer, cada vez que você escolhe fazer a vontade do Senhor, você está morrendo para o mundo natural, para a carne, para os teus desejos, para a tua concupiscência, e está entregando esse assunto nas mãos de Deus. Mas Deus, eu não vou pecar nesse assunto, eu não vou murmurar nesse assunto. Jó disse, eu não vou pecar com os meus lábios. Tem a morte da salvação. E meus irmãos, esse assunto é sério. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo. Nós achamos, amém, que nós estamos dividindo a autoridade da nossa vida com Deus. Não, meus irmãos, Ele é o Senhor. Amém. Eu oro para que você perceba, amém, eu creio que é uma grande ilustração o que aconteceu com Maria. Amém, Jesus entra no teu coração, é lindo, maravilhoso. Você faz chá de bebê, né? Maravilha, você escolhe a corzinha, tudo, o móvel que você vai pôr. Depois você faz mês de aniversário, 3 aniversário, mês de aniversário. Aí Jesus está crescendo, convém que Ele cresça, esse é o nosso desejo. E Ele começa a dizer assim, não, eu não gosto dessa cor aí, não. Não, mas assim é a moda hoje. Não, eu não vim cumprir a moda, eu vim cumprir a vontade do Senhor. E você começa a perceber que Cristo em nós começa a nos levar para um caminho eterno totalmente diferente do que o mundo está nos oferecendo. Ele é o nosso Senhor. Amém? E eu queria deixar você com uma outra ilustração. Quando Esther foi chamada por Mordecai, Deus sabia quem era Esther. Amém? Deus criou Esther. Todos os problemas que Esther passou, os desafios que ela teve que lidar e enfrentar, todos eles, foi sendo forjado, conduzido pelo Espírito, até parar como rainha. Amém. Deus fez que achasse favor de amém. A rainha, você imagina a rainha do grande império da época. Mordecai dando a dica para ela,
Amã, nesse meio do momento, sobe, ele é promovido. E, meus irmãos, nós temos, o espírito de Amã está solto por aí. O espírito de Jezabel está solto. Amém? Todos os inimigos de Deus juntos, os capangas, todos estão atuando. Amém? Não sei se vocês viram aqueles... Tem alguns filmes que você pega e diz assim, tem um vilão. E tem uns que eles montam e chamam todos os vilões juntos agora. Amém? Se juntar. Nós estamos vivendo a época de todos os vilões possíveis, nós estamos lidando. Amém? Se você não percebeu. Todos eles. Amã passava na frente de Mordecai e Mordecai não se prostrava. Amã tinha tudo. Amã dizia assim, ele tinha tudo, poder, glória, riqueza, a minha autoridade, ele era o segundo, ele era todo. Ele falou assim, eu não vou descansar enquanto esse Mordecai continuar vivo e aproveitando, vou matar todo mundo. Amém. E aí surge todo aquele evento. E Mordecai, e aí Mordecai faz o que Mordecai faz. Ele se humilha, se rende e clama a Deus. Cinza na cabeça, pano de saco, se atira. E Esther, Mordecai, o que está fazendo? É como se você dissesse para a igreja, né? Ô igreja, o que tu está fazendo? Amém? Tu está isolada no palácio, não sabe o que está acontecendo? Amém? Nós estamos vivendo, nós estamos vivendo onde as pessoas estão indo para o inferno. Morte e destruição estão acontecendo. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Esse é um tempo de buscar Deus. Esse é um tempo de nos rendermos a Deus. E aí Mordecai explica para Esther, tu não está sabendo, Esther? Acho que as pessoas não estão sabendo que Jesus está voltando em breve. Amém? E que nós estamos vivendo dias maus. E que os desafios são enormes. O inimigo conseguiu, amém, enrolar as pessoas. E aí Mordecai diz, tu vai ter que pedir clemência para o rei. Esther manda de volta, Mordecai, tu não sabia? Todos nós sabemos, os funcionários sabem, o rei sabe, que quem entrar diante do rei é sentença de morte. Tadã. Sentença de morte, entrar sem ser chamado. E aí Mordecai diz uma coisa, Esther, tu vai morrer igual. Ou tu vai morrer fazendo alguma coisa, ou tu vai morrer, porque não acha que tu está no palácio, tu vai te livrar disso. E é isso que nós estamos vendo. O que Mordecai disse, em resumo, é isso, tu vai morrer igual. Escolhe que morte você vai ter. Amém. É isso que nós estamos lidando. Nós estamos lidando com destruição e problema. E nós estamos andando, amém, caminhando junto com isso. Meus irmãos, o efeito da podridão do que está acontecendo no mundo está afetando tudo na nossa vida. Você anda pelas cidades, a poluição detona a tua saúde. Amém. A comida, tudo. O inimigo veio matar, roubar e destruir. E aí Jesus disse, se você escolher andar comigo, existe uma vida poderosa que eu vou te dar. Amém? Mas você precisa morrer para as tuas ideias, para os teus planos. Então, Mordecai disse, não pensa que tu vai te livrar, amém? Só porque tu está no palácio. E aí Esther disse, então vamos jejuar todo mundo, chama todo mundo. E aí disse, eu decido, eu vou entrar, se eu morrer, morri. Morte, ela se entrega, uma grande libertação aconteceu, porque alguém se dispôs a morrer e a fazer a vontade do Senhor. Porque Deus sabia, Deus queria tirar de dentro dela, Deus tinha todo esse plano, que era ela estar perto do rei, que tinha poder para mudar a situação, e ela precisava encarar essa situação, se render nas mãos de Deus. Ele disse, eu tenho um grande livramento para fazer para ti, que vai ser uma grande libertação, mas tu vai ter que confiar em mim. Vai. E ela entrou e alcançou favor. Então, meus irmãos, graças a Deus, amém? Amém.
Tem algumas coisas que nós fazemos, e as pessoas ficam, graças a Deus que eu fiz que eu tomei aquela anestesia, que eu morri lá, porque agora meu coração está bom, não tem mais nenhum problema. Amém? Eu estou bem, graças a Deus. Amém? Imagina o que Deus tem preparado para nós. Amém? E se nós confiamos nossa vida na mão de médico, remédio e tudo mais, amém? Te entrega na mão do Criador. Confia nele e vê Deus se mover. Amém? Então, os propósitos, tenta entender isso para resumir. A nossa salvação, nós precisamos morrer para receber da vida de Deus. No batismo. Você quer ter os desejos do coração, você vai ter que parar de colocar condições, morrer para os teus desejos, porque Deus vai tirar uma Eva de dentro. Deus quer te usar para trazer grande salvação, você vai ter que morrer e confiar nele. Não existe Pentecoste, não existe vida, não existe poder de Deus, não existe transformação, não existe avivamento sem rendição. Amém? E a minha oração é que nós possamos estar sendo acordados. E eu oro, amém? Confia em Deus, meu irmão, nesse início de ano. E olha essa palavra como algo bom, amém? Onde Deus olha para você e diz, eu vou precisar que você confie em mim nesse assunto. Amém. Eu vou precisar que você confie em mim nesse assunto. Deus fez cair profundo sono e dali tirou algo de dentro. E eu coloco para os irmãos considerarem o que Deus tem preparado para nós, as respostas para a nossa vida. O plano de Deus está aqui dentro, no Espírito. Ele precisa vir para fora. Dá espaço para Deus manifestar os planos dele na tua vida. Em nome de Jesus. Tem uma costela aí dentro que Deus tem que tirar. Amém. A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. O plano de Deus é além do que nós podemos parar e imaginar. Porque Deus não fez logo Adão e Eva de uma vez. Amém? Amém. O homem natural vai perguntar isso. Mas Adão jamais ia poder dizer, essa aí é a minha esposa, é osso do meu osso, carne da minha carne. Se Deus não fizesse desse jeito, Ele não ia poder de nós. Eu e você, a igreja, é meu filho, carne da minha carne. Nós somos geração de Deus por causa disso. Coloca você do outro lado. Você agora é filho de Deus por causa disso. Que grande bênção. Amém? Nós somos filhos de Deus. Herdeiros com Ele. Então que Deus os abençoe. E que Deus nos dê essa graça de entendermos melhor os planos de Deus. E eu declaro sobre a tua vida, meus irmãos. Amém? Nessa manhã. Amém? Tem uma Eva para se manifestar na tua vida nesse ano ainda. Amém? Nesse ano eu estou crendo com os irmãos. E dentro de nós. Como é que você inicia um ano? Como é que você inicia uma semana? Como é que você inicia um projeto? Como é que você inicia uma família? Recém casou, recém nasceu os filhos, recém começou na tua caminhada de fé. Você começa rendido. É um novo estágio, é um novo ano, sim. Entra pela porta, te rende. Onde você diz, Senhor, cumpre em mim os teus propósitos nesse ano. Onde você sai de cena. Em nome de Jesus. E essa é a função do Espírito de Deus. Santo Espírito, move no nosso coração. Nós, nessa manhã, ó Deus. Abre o nosso coração e o nosso entendimento
para a grandeza do teu plano, ó Deus. Que tudo o que nós estamos almejando está em nós, pelo Espírito. Tudo, os milagres que nós estamos crendo para a nossa saúde, está aqui dentro. Os teus planos, propósitos para nós, para nossas casas, aqui dentro de nós. E quanto mais nós nos rendemos, dá-nos a percepção e a visão de que é bom para nós nos rendermos. Como Paulo diz, quanto mais fraco e rendido eu sou, mais o poder de Deus se aperfeiçoa. Ó Deus, eu oro para que seja um ano vivido na força e no teu poder. Eu oro, ó Deus, por coisas sobrenaturais. Ó Deus, eu oro por respostas idôneas, ó Deus, que façam parte da nossa vida, não coisas em que alguém enfia a goela abaixo da nossa vida. Nós somos campeões, ó Deus, de inventar um Ismael e forçar uma direção, porque é melhor, é mais fácil. Ó Deus, ajuda-nos a não descer da cruz, a não comprometer e não fazer nada que atrapalhe a tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós nos rendemos a ti. E, ó Deus, ajuda-nos a enxergar que tu lá do céu, nesse exato momento, está olhando para nós e está dizendo, não é bom que o meu filho esteja passando por isso dessa forma. Eu tenho um plano para ele. Tu é que sabes o que é bom. É como se Deus estivesse olhando para nós. Não é bom que o meu filho fique só. Eu vou fazer algo. Eu vou fazer algo, uma ajudadora idônea. Eu tenho algo precioso a manifestar. Ó Deus, e nós pedimos por aquelas respostas idôneas, ó Deus, que são carne da nossa carne, osso do nosso osso, aquelas coisas que foram feitas por Ti para nós, ó Deus. Ó Deus, nós não queremos respostas, ó Deus, coisas só para tapar buraco, ó Deus. Ó Deus, nós estamos cansados de fazer coisas só para agradar A, B, ou provar alguma coisa. Nós queremos a Tua boa vontade, aquilo que é idôneo, é adequado, é feito para mim. Nós temos engolido tantas coisas que os outros dizem, é bom isso para ti, isso é bom, o inimigo tem feito, faz assim, se tu tiver isso, se tu tiver dinheiro, se tu fizer assim, tu vai ser mais feliz. Nós queremos a tua vontade, Deus. Tu é que sabes o que é bom, Deus. E nós, nessa manhã, nesse ano, nós nos dispomos a descansar em ti, Deus, e a entregar nas tuas mãos o nosso espírito sobre esses assuntos que nos incomodam, nos inquietam, nos atormentam, e entregar em tuas mãos. E nós estamos crendo em ti, que do nosso interior vão fluir rios de vida, que tu vai nos conduzir pelo teu espírito a uma resposta divina. Deus tem tantas coisas que Ele sabe fazer melhor do que o mundo, melhor do que nós. Deus sabe prover a nossa vida melhor do que o mundo. Deus cuida de nós melhor do que o mundo. Deus sabe dar saúde para nós melhor do que o mundo. Deus nos ajuda a vencer certas coisas melhor do que o mundo. Deus nos ajuda a emagrecer melhor do que o mundo oferece. Deus nos ajuda e nos dá bons parceiros de vida melhor do que o mundo. Deus nos dá a capacidade de criar filhos melhor do que o mundo. Deus nos dá a capacidade, sustento, vida, provisão, bênção, trabalhos melhor do que o mundo oferece. O que vem de Deus é bom e é adequado e perfeito para nós. Nós temos a oportunidade de recriarmos a nossa vida, Deus. Obrigado, porque até aqui Tu nos tem ajudado, Deus. Tu tem ajudado a nossa caminhada, Tu tem nos dado sustento, Tu tem sido misericordioso e bom conosco. Mas nós estamos Te dando uma oportunidade nesse início de ano, Deus, de recriar a nossa vida, de remontar,
de fazer renascer, de reposicionar, de recomissionar como Moisés. Moisés já tinha entregado os pontos. Amém. Ali virei a ti, naquele lugar de total rendição, no deserto. E sermos recomissionados, redirecionados, reavivados, onde nós vamos operar. Oh Deus, nesse tempo da história, nós queremos operar na tua força, no teu poder. Fortalecidos, animados, avivados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque é um grande desafio da nossa vida, meus irmãos. É que o nosso gosto, sabor, for tudo estragado. Deus sabe o que é bom. Amém. Então que Deus nos abençoe. Crendo junto com os irmãos. Amém. Para boa, adequada, perfeita, idônea vontade do Senhor. Para a tua vida. Nesse ano. Quando se pode dizer nesse ano. Isaac semeou naquele ano e naquele ano Deus se manifestou. Nesse ano. Esse ano é um ano importante na história, da nossa história. Na história da igreja, na história do mundo. Esse ano é um ano importante. E nós queremos iniciar esse ano na mesa do Senhor. Amém. É uma mesa de rendição. E é uma bênção, uma oportunidade de podermos tomar a ceia juntos. Amém.